ministrando hoje. Livro de Gênesis, capítulo 50. E logo após, livro do profeta Joel, capítulo 2. Livro de Gênesis, capítulo 50, o versículo é o de número 22. O texto diz assim: José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. Versículo 24. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o balsamaram e o puseram num caixão no Egito. Joel, capítulo 2, o versículo número 28. A palavra do Senhor diz assim: há de ser depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os mancebos terão visões, e sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei do meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Amém? Pode se assentar. Nossa palavra vai girar em torno da palavra profética que José diz: certamente Deus vos visitará. E essa palavra visitar no hebraico, ela carrega algo muito profundo e muito profético, porque essa palavra visitar, ela carrega a ideia de intervir ativamente, cuidar, atentar para alguém, cumprir uma promessa, lembrar com ação, agir para libertar ou julgar. Ou seja, essa palavra visitação ou visita, ela não fala de uma visita casual. Essa palavra é Deus entrando na história para agir. Por exemplo, em Gênesis 21, no versículo 1, a Bíblia diz: Deus visitou Sara. E nessa visitação, Deus ele faz acontecer o nascimento de Isaac. Então, visitação é transformar uma promessa em uma realidade. E essas palavras, elas são ditas por José. E José, ele é um homem que ele é um presságio. O profeta Zacarias, em uma das suas profecias, no capítulo 3, ele vai falar acerca de dois líderes da nação de Israel: o sumo sacerdote Josué e o líder Zorobabel. E nessa profecia o profeta diz: esses homens são presságio. Presságio significa homens que simbolizam coisas que virão. Ou seja, homens que a vida deles carrega uma mensagem profética para gerações futuras. E José, ele é um homem que é um presságio, porque a vida de José aponta para a vida de outra pessoa. A vida de José aponta para a vida de Cristo, porque nós vemos várias semelhanças entre José e Cristo. José, ele era o filho amado de seu pai, e Jesus, ele é o filho amado do pai. José, ele foi odiado pelos irmãos, e Jesus, durante os seus dias na terra, ele foi odiado pelos seus irmãos. Os seus irmãos não criam que ele era o Messias. José, ele foi enviado aos seus irmãos pelo pai, e Jesus, ele foi enviado nessa terra amando do pai. José, ele foi vendido por 20 moedas de prata. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. E aquele que vendeu José foi Judá, e aquele que vendeu Cristo foi Judas. Ambos nomes carregam o mesmo significado. José, ele foi preso e ele esteve entre dois criminosos. Um foi salvo e outro foi condenado.
Jesus na cruz estava entre dois criminosos, um foi salvo e outro foi condenado. José, ele foi levantado da prisão e exaltado como rei do Egito. Jesus foi levantado da sepultura e ele é o rei sobre toda a terra. Por isso que a Bíblia diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Mas veja que Jesus, ele subiu, mas ele é aquele que desceu, e desceu às partes mais baixas da terra, e viveu uma obediência plena para ser exaltado à destra de Deus. Então José foi levantado da prisão para o trono, e Jesus da sepultura para o trono. José, ele se apresentou para governar o Egito com 30 anos, e Jesus iniciou seu ministério com 30 anos de idade. José, ele foi chamado de Zafenat Paneia, que significa Salvador do mundo, e Jesus, ele é o Salvador do mundo. Nos dias de fome, José sustentou o povo com pão, e Jesus, ele, no Evangelho de João, ele diz: eu sou o pão da vida, e a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E ele disse que a verdadeira comida do crente é o seu corpo e o seu sangue. Então José, ele é uma figura de Cristo, e essas palavras de José para a nação de Israel são palavras proféticas de Cristo para nós hoje. Certamente Deus vos visitará. O apóstolo Pedro diz que os santos homens, movidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. E toda profecia ou toda escritura, ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos corrige, ela nos alinha. Toda escritura, ela é profética e ela é apta para discernir as intenções e os desejos do nosso coração. E esse capítulo aqui é o fim, é o encerramento da história de José, mas ela também carrega a abertura de um futuro. José, ele já está no final da sua vida, ele está para morrer, e dentro desse contexto ele libera uma palavra profética, uma palavra inspirada por Deus, uma palavra da parte de Deus. Então a gente vê José terminando, mas Deus se movimentando. A gente vê José partindo, mas Deus se aproximando, porque o tempo de visitação estava se aproximando. Então a vida de José está se encerrando, mas a promessa de Deus, ela continua. Isso nos revela um princípio, que o plano de Deus, ele não morre quando algum homem morre, porque passa o céu, passa a terra, e as promessas de Deus, a palavra de Deus, ela não cai por terra. Então o povo de Israel está no Egito já há alguns anos, e lembrando, eles não chegaram como escravos no Egito, eles chegaram como convidados e vieram por causa da fome. E eu abro um parênteses aqui para dizer que a fome é uma bênção, porque se não tivesse fome na terra, o povo não descia para o Egito. A fome foi o caminho que Deus conduziu o povo a descer para o Egito. E a fome foi o que fez José se revelar aos seus irmãos. Então a fome levou muitos ao Egito e levou o povo a conhecer José, o governador do Egito. Então a gente tem que entender também que o Egito, ele foi por um período um lugar de sustento, um lugar de provisão. Mas entende isso daqui: Deus, ele não chamou Abraão e não prometeu a Abraão o Egito. Deus prometeu para Abraão a terra de Canaã. E existe algo perigoso, que por vezes o lugar da provisão pode nos afastar ou nos distanciar do lugar do propósito, porque o Egito é um lugar de provisão, é um lugar de passagem, mas por vezes nós nos acomodamos em certos locais de passagem, e Deus tem que intervir para nos tirar desse local de passagem. E nesse contexto onde o povo está vivendo na terra de Gozem, no melhor do Egito, está desfrutando da riqueza que Jacó tinha e desfrutando daquilo que José tinha e daquilo que Faraó providenciou para a nação. Mas nesse contexto, José, ele levanta a voz e ele diz: Deus vai visitar vocês, Deus vai intervir na história de vocês.
quando Deus intervir, Ele vai tirar vocês desse lugar de passagem, porque o Egito não é um lugar de permanência. Então José ele já está mostrando profeticamente que nós não podemos nos apegar ao Egito, nós não podemos firmar raízes no Egito, porque José poderia ter dito: fiquem aqui, aliás, vocês têm tudo, vocês têm provisão de Deus, vocês têm a bênção de Deus. Mas não, ele morre e antes de morrer, ele libera uma palavra profética. E aqui nós precisamos fixar os nossos ouvidos para entender que José ele está liberando essa palavra por fé e não por vista, porque não havia sinais de que haveria uma necessidade de um êxodo, não havia opressão ainda. Mas José diz: certamente, isso daqui é revelação de Deus. Certamente, não é talvez, é certamente Deus vai visitá-los. José deixa claro e ele faz o povo jurar: jurem que quando a promessa se cumprir, vocês tirem os meus ossos daqui e levem para a terra da promessa, porque a minha estrutura não pode ficar presa ao Egito, a minha estrutura tem que ir para a terra da promessa. Eu não vou ver com os meus olhos, mas eu creio, e mesmo morto, eu quero participar da promessa. Então, isso nos faz perguntar: onde que está a nossa esperança? No que vemos, no Egito, que é um lugar de provisão temporária, ou na palavra que Deus liberou? Então, essa palavra, ela nos desperta. E essa palavra nos faz entender que a visita de Deus, ela não depende da circunstância. Já fazia anos que José estava no Egito, construiu uma história no Egito, foi exaltado no Egito, governou o Egito, constituiu família no Egito, prosperou no Egito. Mas humanamente falando, o Egito era uma bênção, humanamente falando. Mas o Egito não é o destino da nação abraâmica. O Egito não é o destino da nação israelita. O Egito não é o destino da linhagem de Abraão. Então, o fato de algo estar funcionando não significa que tenha a total aprovação de Deus. E por vezes, por algo estar funcionando, nós ficamos paralisados, porque está funcionando, porque está fluindo. Mas veja, certa vez Moisés feriu a rocha, funcionou, o povo bebeu, mas Moisés foi reprovado. Então nós não podemos ficar agarrados a algo que está funcionando. O povo de Israel estava bem naquele momento, tinha alimento, tinha segurança, tinha proteção, mas tinha uma palavra: Deus vai visitar. Quando Deus visitar, vocês vão ter que se movimentar, porque Deus vai visitar vocês e vai tirar vocês daqui. E a visita de Deus vem para nos lembrar que nós não somos do Egito. A visita de Deus vem para nos lembrar que nós pertencemos a uma pátria superior, a uma herança superior, a uma cidade superior, a uma pátria celestial. Porque Deus vai tirar vocês e vai fazer vocês subir. Vocês vão subir. Vocês vão sair desse local baixo e vão subir para um local alto. E entende isso daqui: quando a trombeta tocar, só vai subir quem já está arrebatado. Porque Deus não faz nada fora sem antes fazer dentro. Porque antes de Deus arrebatar o corpo, primeiro Ele nos arrebata espiritualmente. Nós já estamos nas regiões celestiais. Nós já estamos em pé diante do Cordeiro no Monte Sião. E a bênção está no Monte Sião, a bênção está no Cordeiro. Então nós precisamos estar nele, estar nas regiões celestiais. E quando a trombeta tocar, o nosso corpo vai, porque o nosso espírito já está lá. Então quem está preso às coisas daqui, quando a trombeta tocar, vai ficar. Então, nós precisamos ter essa consciência: nós somos de lá, nós somos de cima, nós somos do céu. Veja que a mulher encurvada tinha um espírito maligno que fazia ela ficar olhando para baixo. Nós temos que tomar cuidado com pregações e profecias que nos faz olhar para baixo, ou pregações e profecias que nos faz
tentar chegar até o céu com base no nosso próprio nome, não é. Isso é Babel, isso é Babilônia, isso não é Sião. Isso é profecia que vem debaixo da inspiração das trevas e não de cima. Isso é espírito de Jabim, aquele a quem Deus serve. Deus não é seu servo. Deus não está para te servir. Nós somos servo dele, nós somos comprados e nós pertencemos a ele. E nós vivemos não mais para agradar a nós mesmos, mas para agradar a ele. Não é mais a nossa vontade e os nossos sonhos que tem que prevalecer, é os sonhos dele. Porque os sonhos de José, não foi José que só foi Deus que deu o sonho para ele. Não era sonho que estava relacionado ao ego dele, mas era uma projeção que Deus faria para ele alimentar o povo no tempo da fome. Vai para lá, já vi. Que Deus nos livre desse espírito maligno, aquele a quem Deus serve. E não é sobre nós, não é sobre o nosso nome, mas é sobre o nome do Cordeiro. Não é sobre construir coisas no Egito, mas é sobre estar disposto, com calçados nos pés, cajado na mão, pronto para partir. Deus vai tirar vocês daqui. Glória a Deus, aleluia. Nem tudo que está dando certo significa que Deus está aprovando. Ló estava em Sodoma, cidade próspera, mas estava debaixo do juízo de Deus. Israel estava no Egito, mas Deus ia visitar o Egito, e a visitação de Deus, ela vem acompanhada com dois aspectos: juízo e salvação. O dia do Senhor é grande e temível. Grande para quem está posicionado, terrível para quem está desalinhado. Porque Simeão disse que o menino, Jesus, seria alvo de contradição, e levar uns e abater outros. Porque Deus ele abate, mas ele levanta. Abate o soberbo, mas dá graça aos humildes e levanta os humildes. Então temos que tomar cuidado. Deixa eu avançar aqui. Certamente Deus nos visitará, certamente. Então certamente é uma linguagem de fé. Existe uma diferença entre falar por emoção e falar pelo Espírito. Paulo disse: crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. O que eu recebi do Senhor é o que eu também vos ensinei. Crie, por isso falei. José, ele não está falando pela emoção, ele está convicto. Ele está liberando uma palavra profética. E José, ele é o nosso Cristo que está liberando uma palavra profética para nós. É certamente. E a visita de Deus é uma manifestação de Deus. É Deus entrando na nossa história. É Deus descortinando o céu e trazendo o céu para a terra. É Deus invadindo. É a realidade celestial invadindo a nossa realidade natural. Certamente Deus visitará. Essa palavra que carrega firmeza, essa palavra que carrega autoridade espiritual, e nós precisamos confiar nessa palavra, porque essa palavra não é palavra de homem, mas é palavra de Deus. Aleluia. E essa palavra está respaldada nas palavras que Deus falou a Abraão. Porque às vezes a gente quer inventar para aprender um pouco, nós não precisamos inventar. Porque quando entulharam os poços que Abraão cavou, Isaac desentulhou e colocou o mesmo poço. Não precisa mudar o nome. Vou pregar o que está escrito. Paulo disse: a ninguém conheço segundo a carne. Ou seja, quando eu prego, não prego para emocionar alguém, mas eu prego para falar no espírito de alguém. E nós não devemos pregar para tocar na sua alma. A pregação aqui não é para tocar na sua alma, mas a pregação aqui é para ativar o seu espírito e te fazer entender que você não é daqui, você é de cima. Sabe o que é prisão espiritual? Sabe o que é escravidão? A ausência de adoração. E uma das formas que depois Faraó fez com Israel era tentar aprisionar Israel com tantos trabalhos para que eles não dessem crédito à palavra e não celebrassem festa no deserto. Então melhor do que ter casa no Egito é celebrar no deserto com a minha tenda, debaixo da nuvem da glória, livre. Escravidão é ausência de adoração. E hoje o espírito egípcio, o
diabo, ele trabalha da mesma forma, quer fazer você ficar tão preso ao Egito, para não ter mais adoração. E quando não existe mais adoração, não há intervenção de Deus, não há sensibilidade espiritual, não há mover profético, mas o Espírito de Deus está trazendo a sua memória. Certamente Deus vos visitará, e quando Deus descer para visitar, quando chegar um tempo de cumprimento, você tem que estar disposto a sair do Egito, debaixo da direção de Deus, e avançar. Porque quando chega o tempo do cumprimento, que levou anos, Deus faz em um dia. É forte, Deus, aleluia. Visita de Deus traz movimento. Vai fazer vocês subir, vai fazer vocês se movimentar, porque nós precisamos dos pés como da corça para se mover. Apareceu o Senhor a Abraão, Gênesis 18. 3 anjos estavam na frente da tenda, mas quem corre ao encontro é Abraão. Deus aparece, mas quem corre ao encontro é Abraão. E às vezes Deus está na tenda, na frente da tenda das pessoas, achando que Deus vai invadir. Meu Deus. Mas Deus está falando, já estou diante de você. Você tem que correr, porque Abraão correu e ele orou, se humilhou. Fica aqui, Senhor. Entra na minha casa, Senhor. E aquela visita celestial liberou uma palavra profética do nascimento de Isaac e da remoção de Sodoma e Gomorra. Porque toda visitação de Deus tem clareza espiritual, tem direção espiritual. Deus anunciou que Ele está levantando, Ele anunciou que Ele está derrubando. Apareceu o Senhor, mas eu corri. Deus poderoso, aleluia. Então quando Deus ele visita, ele interfere na nossa realidade. Quando Deus ele visita, ele entra e as coisas não podem mais permanecer como estão. José deixa isso claro. Deus vai visitar vocês, e quando Deus visitar vocês, vocês têm que entender, vocês não podem permanecer no Egito, vocês têm que sair do Egito, porque ele vai visitar vocês para tirar vocês do Egito, porque a visita de Deus ela produz movimento, movimento de posição, movimento de mentalidade, movimento de direção, movimento de destino, porque por vezes nós estamos acomodados na nossa instabilidade, mas Deus não nos chamou para viver uma vida instável. Deus nos chamou para viver dentro da sua boa, agradável e perfeita vontade. E por vezes a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é que a gente perca a nossa cabeça, mas a gente cumpra o nosso propósito, e nós debaixo da boa, agradável e perfeita vontade de Deus é o suficiente. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Glórias. Porque Deus não mede sucesso pela forma como nós medimos sucesso, porque sucesso para nós é resultado, mas sucesso para Deus é fidelidade. Servo bom e fiel, servo bom e fiel, servo bom e fiel, servo bom e fiel. Fosse fiel, vou te colocar no mundo. Fosse fiel sobre um talento, vai receber 2, vai receber 4, 5, vai receber 10. Tem que ser fiel. Fidelidade, certamente Deus nos visitará. E quando Deus visitar, movimento. Quando Deus visitar, aceleração. Quando Deus visitar, se manifestar, rapidez, velocidade. Glória. Aleluia. E a movimentação gera desconforto, porque a movimentação dentro da visitação exige fé da nossa parte. E fé não é confissão positiva. Fé não é você escrever um caderninho para Deus e falar cumpre Deus. Fé é uma folha em branco, você entregar para Deus e falar escreve que eu vou andar no que o Senhor escreveu. Meu Deus, é forte, Jesus. Visita de Deus muda nossas rotinas. Visita de Deus vai mexer na sua rotina. Visita de Deus vai te tirar de ambientes. Visita de Deus vai te fazer encerrar certos ciclos para acessar novas dimensões espirituais. E nós queremos ter controle.
Nós temos que entregar o controle na mão dele, porque ele é digno e ele nos comprou e nós não pertencemos a nós mesmos. E os ossos de José nos mostram uma fé que atravessa gerações. Que olha o pedido de José: vocês vão transportar os meus ossos daqui, porque a minha estrutura não é daqui. Eu vivi aqui no Egito, eu construí aqui no Egito, eu reinei aqui no Egito, governei aqui no Egito, alimentei o povo aqui no Egito, mas a minha estrutura não é daqui. Quando Deus visitar, leve os meus ossos para a terra da promessa. Então isso fala de legado, isso fala de algo que nós fazemos que glorifica a Deus e que carrega uma mensagem para as gerações futuras. Deus vai visitar vocês, mas lembre-se de mim. Então os ossos de José eram um sinal profético para a nação de Israel. Porque quando o povo olhava para os ossos de José, o povo se lembrava da palavra profética que José liberou. Quantos ossos de José está aqui significa que não se cumpriu. Mas quando cumprir, a gente vai ter que tirar os ossos e levar para a terra prometida. Então o povo olhava para os ossos de José e o povo se lembrava das palavras: Deus vai nos tirar daqui. Deus vai nos tirar daqui. Quando o povo saiu do Egito, Moisés leva os ossos de José, mostrando que a fé dele era tão grande que mesmo morto, os seus ossos traziam direção para a nação que estava viva. Mesmo morto ele ainda falava. É igual a cabeça de João Batista, mesmo morto, a cabeça dele traz uma mensagem. Então, Egito não é o local onde nós vamos permanecer. Mas a visita de Deus é certa, certamente Deus nos visitará. Mas você vê que existe um tempo, porque Deus tinha falado, existe um tempo específico. Deus falou para Abraão em Gênesis 15: a nação vai ser peregrina e estrangeira. Tem um tempo específico. E por isso nós precisamos nesses dias de discernimento espiritual. A Bíblia diz que a tribo de Issacar havia 200 homens que eram destros nas ciências do tempo e eles sabiam direcionar Israel em toda ocasião. Porque como diz o livro de Eclesiastes, há um tempo determinado para toda coisa. Há um tempo e um modo para cada propósito debaixo do céu. E o sábio, ou aquele que anda com Deus, tem que entender o tempo e o modo. E o meio pelo qual nós entendemos o tempo e o modo, oração, jejum e leitura. Daniel, ele entendeu pela leitura dos livros que o ano do cativeiro era de 70 anos. E junto com a revelação que ele recebeu, lendo o que o profeta Jeremias profetizou e escreveu, ele foi para a oração. E com a oração, ele recebeu uma revelação para os seus dias e para os dias futuros. Nós precisamos disso. Aleluia. Homens que têm uma capacidade de discernir qual estação espiritual nós estamos, de entender o tempo para liberar palavras proféticas dentro do tempo que nós estamos inseridos, porque dentro de cada tempo existe uma diretriz profética, e quando nós não entendemos o tempo, nós corremos o risco de cair, porque no tempo em que os reis iam para a guerra, Davi ficou, e por ficar ele caiu. Então, ou seja, tempo em que ele deveria estar no campo de batalha, ele ficou no palácio. E por estar no palácio, caiu, tropeçou. A gente sabe as consequências do tempo, ou de perder o tempo da visitação. Nós precisamos dessa clareza espiritual. E essa clareza espiritual, ela vem para os crentes maduros, nascidos e treinados. Já falei isso aqui alguma vez. Sangue e água. E às vezes nós queremos nos mover por demanda e nós não devemos nos mover por demanda. Nós devemos mover ou mover-se debaixo da direção de Deus. Jesus, ele dizia: eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. E às vezes viver esse estilo de vida vai custar algumas amizades, vai custar às vezes a nossa reputação e as pessoas não vão nos entender. Mas melhor a gente estar alinhado ao propósito de Deus e viver o tempo e o modo de Deus do que estar desalinhado. Porque quem está desalinhado em tempo de cumprimento fica orando para Deus cumprir, sendo que já está vivendo uma estação de cumprimento. Aleluia. Ah, Jesus. Glória a Deus. Então certamente Deus nos visitará. E nós entendemos aqui hoje na escola dominical, a irmã ministrou, Leonai, de forma muito poderosa sobre o tempo de
Abraão e Sara, e por eles tentar acelerar o tempo e não esperar o tempo, consequências terríveis. Então, o tempo de Deus, ele não segue a lógica humana. E às vezes nós achamos que porque Deus liberou uma palavra tem que ser já, tem que ser agora, mas o tempo, ele nos leva a um amadurecimento, porque Deus, ele libera a promessa, tem um processo para então chegar ao tempo do cumprimento. E o processo é um momento onde Deus nos tira do nosso conforto, mas o tempo, ele não anula a promessa, mas ele nos prepara para o cumprimento da promessa. Então, dentro daqueles anos no Egito, Deus estava fazendo algo poderoso. O povo começou a crescer, a identidade da nação estava sendo formada e a necessidade de libertação estava amadurecendo. E o povo, ele cresceu dentro de um cenário de escravidão, porque quando um rei que não conhecia José assumiu a nação, começou a oprimir por medo de ver a nação de Israel crescendo de uma forma sobrenatural. E o mais lindo aqui é que antes do tempo de cumprimento houve um aumento da intercessão. A intercessão aumentou, a oração se intensificou, porque quando Deus se apresentou para Moisés na sarça, ele disse: certamente eu venho para cumprir, é o tempo de visitação, e eu ouvi o clamor do meu povo. Ou seja, dentro dessa palavra profética, nós temos que entender que nós temos que corresponder e entrar nesse lugar de intercessão, entrar nesse lugar de oração, porque o tempo de visitação, ele é precedido por um tempo de intercessão. O momento de visitação, de intervenção de Deus na história, ele é precedido por um movimento de oração, por um movimento de derramar em gemidos, em súplicas, para então um movimento de intervenção se manifestar. Oração, intercessão vai aumentando. E é interessante que quando vai chegando o tempo do cumprimento e quando Moisés libera a palavra, o contexto fica ainda mais desfavorável. Porque Faraó falou: esse povo está ocioso demais. Para de trazer lenha. O povo vai ter que trabalhar em dobro, vai ter que buscar lenha e eu quero o mesmo resultado. Não quero o povo prestando atenção na palavra profética que está sendo liberada, não. Quero ver o povo cansaço, o povo produzindo para mim, trazendo riqueza para mim, mas se esquecendo da promessa. Mas à medida que o tempo da visitação estava chegando, o contexto e o cenário que eles estavam inseridos estava ficando ainda mais desfavorável. Mas para Deus cumprir uma promessa, Ele não precisa esperar as circunstâncias mudar. Ele entra, aí as coisas mudam. Aleluia! Glória a Deus! Samaria estava cercada, o povo vendendo esterco de pombo. Aí o profeta liberou uma palavra: amanhã, dentro da cidade vai ter comida, dentro da cidade vai ter alimento, dentro da cidade vai ter proteção, vai ter provisão, vai ter tudo isso que vocês estão precisando. Mas não acredito nem que Deus abra as janelas do céu. Aí olha como que Deus entra na história: 4 leprosos perto da cidade. Se a gente ficar aqui vai morrer, se a gente entrar vai morrer. Vamos descer no arraial dos inimigos para ver o que vai acontecer. A Bíblia diz que quando ele desce no arraial dos inimigos, está lá o acampamento. No acampamento tem ouro, tem prata, tem alimento, tem vestimenta, e não havia nenhum inimigo lá. O povo correu. Sabe por quê? Porque enquanto aqueles 4 homens estavam indo, o exército celestial estava indo junto. E a palavra de Deus diz que o povo ouviu o barulho de cavalos, de uma cavalaria, de um exército avançando, e o povo bateu em retirada. E aquilo que eles estavam precisando, Deus em um dia fez chegar para eles. Porque quando Deus chega, Ele muda a história da noite por dia. Certamente Deus vos visitará. Glória. Certamente Deus vos visitará. Certamente Deus vos visitará. E por que eu li Joel 2? Porque certamente Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Os filhos
e as filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, jovens visões, e até sobre o servo e sobre a serva derramarei do meu espírito naqueles dias. E esse tempo de visitação vai ter prodígios no céu, prodígios na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E o Espírito de Deus, Ele está dizendo, a hora vem e a hora já chegou. Existem duas filas, aqueles que estão esperando o tempo chegar e aqueles que já entenderam que o tempo chegou. A hora chegou, mulher samaritana. Não é tempo mais de orar pelo Messias, porque eu, o Messias, estou falando contigo aqui. Ele entendeu o tempo da visitação, e quando ele entendeu o tempo da visitação, tirou os cântaros, largou o cântaro e saiu anunciando Cristo. O tempo da visitação já chegou. O tempo da visitação já chegou. Existe alguém na terra de Jacó que foi dada a José, que está no nosso meio, e ele está dizendo, eu sou que falo contigo, eu sou que falo contigo. Você vai ficar preso no cântaro, ou você vai entender que quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, porque a água que eu tenho para você beber, mulher, no seu interior, ela vai jorrar uma fonte que jorra para a eternidade. Você está esperando eu fazer fora, mas eu já estou me movendo dentro de você, dentro de você, dentro de você. E a palavra profética está sendo liberada nessa casa. É tempo de visitação, 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 é tempo onde aqueles que creem verão céus abertos, coisas maiores do que essa, céus abertos, uma escada, anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Não entendi. Quem crê em mim, como diz as escrituras, verão céus abertos, céus abertos, céus abertos. Sabe por quê? Porque esse lugar aqui é Betel, é casa de Deus, e Betel é porta dos céus. Betel é lugar de interação entre céu e terra. Betel é lugar de interação entre criatura e o Criador. Eu não sei você, se você está na fila do hora vem, ou se você está na fila do hora é, mas o Espírito de profecia toma a minha boca para dizer, ei, eu estou diante de você, larga o cântaro. Ei, Eliseu, eu estou lançando um manto sobre você e estou passando. Você vai seguir a mim, ou você vai ficar preso a esses bois. É tempo de queimar os bois, é tempo de queimar os carros que levam os bois, porque existe um manto de autoridade sendo derramado sobre as nossas costas. E Deus está falando, quando eu lanço o manto, tem que se movimentar, tem que seguir, tem que partir, tem que queimar, tem que avançar. É tempo de visitação. A mão de Deus está escrevendo nas paredes dessa igreja. A mão de Deus está escrevendo nas paredes do globo da terra. E o que a mão de Deus está escrevendo é tempo de visitação. O que a mão de Deus está escrevendo é a Babilônia vai cair. O reino do Messias vai se manifestar. Existe um odre velho sendo despedaçado para um odre novo ser formado e o vinho novo ser derramado.
está se iniciando. Esse é o meu nome, a minha glória não darei a outro. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, eu anuncio coisas novas, e as coisas novas vão se cumprir, porque diz o Senhor, é tempo de visitação. Não vos lembreis das coisas passadas. Não fique preso ao que Deus fez no passado, porque Deus está fazendo uma obra nova nessa geração. Porque antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, haverá um levantar de uma comunidade profética que vai se mover nos dons, que vai se mover pelo Espírito, que vai se mover debaixo do Espírito, que vai pregar pelo Espírito, que vai andar no Espírito. Eu sou bom. Se coloca de pé. Meus guerreiros anônimos, levantarei os 7.000 que não têm se curvado diante das estátuas de Baal. E o Senhor diz: tu estás na minha aljava, e eu hei de vos lançar da calabara sodô, eu hei de lançar os meus remanescentes. Eu vou manifestar aqueles que estão guardados, aqueles que estão no meu esconderijo. Os meus guardados virão à luz. Os meus guardados virão à luz. E surgirão com uma autoridade e com um poder desconhecido pela terra.
poder que há de se manifestar, que ainda não é conhecido, que ainda não é conhecido, que ainda não foi visto, mas o Senhor diz, vai se manifestar certamente, 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 certamente. Haverá perseguição. Mas ó, darei as minhas testemunhas que profetizem durante um tempo determinado. Não vai nos tocar enquanto não cumprir o tempo. Se levantar a mão atrofia. Se levantar contra, Deus fere, é comida de bicho. Se brincar, fica cego, porque Deus vai colocar autoridade na nossa boca, como havia autoridade apostólica, uma autoridade terrível na vida dos apóstolos. Não sei de que forma Deus vai fazer, mas certamente Deus vai visitar. Não mais os falsos, mas quando os verdadeiros vier à luz, quando os Micaías se manifestarem. Sai da frente. Darei poder às minhas testemunhas, palavras como que de fogo. Se alguém quiser fazer mal, elas converterão as águas em sangue. Se alguém quiser fazer mal, elas vão fechar céu. Pedro, te dou a chave do reino. Fechar céu, abre céu. Porque antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu envio Elias, o espírito profético. Deus seja louvado. Aplaude forte ao Senhor. E a série da banda galáxia da raia. Uma baragaláxia. Quantos acreditam na visitação de Deus? Quantos acreditam na visitação de Deus? Quantos acreditam que vai ser cheio do Espírito? Vou melhorar. Quantos acreditam que já está cheio do Espírito? Quantos aqui são as testemunhas de Deus com autoridade? Meu Deus! Que graça que Deus derramou pela palavra aqui. Que poder! Que revelação!